A gente fala agora do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se entregou à justiça na última semana, foi solto depois de pagar uma fiança. E ele responde, minha gente, a processos nos quais ele é acusado de 91 crimes. Trump se defende das acusações, apresentando-se duplamente como vítima de fraude nas eleições de 2020 e também de perseguição de uma justiça supostamente controlada pelos adversários democratas. Segundo as pesquisas, gente, Trump continua como favorito entre os republicanos para disputar as eleições presidenciais do ano que vem. Vamos conversar então sobre esse assunto com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, mais uma vez, obrigada por conversar com a gente aqui. Muito bem-vindo na CNN novamente nesse domingo. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que nos escutam. Muriel, muito obrigado pelo convite de vocês. Imagina, professor, a gente que fica feliz que você tenha topado conversar com a gente nesse domingo frio aqui. Quero começar te ouvindo. Tá frio, né? Tá. Eu tô de malha. Quero começar te ouvindo sobre esse cenário de Donald Trump. Primeiro, vamos começar do zero, assim, o que representou aquela mugshot, aquela foto dele na prisão, a primeira foto dele realmente na prisão, é a primeira vez que um ex-presidente tem a sua foto tirada. O que representou essa imagem? Logo depois ele postou essa foto no X, no Twitter também, voltou a aparecer no Twitter. O que aquela imagem em si significa para Donald Trump, para os seus apoiadores e para os seus... Essa imagem que a gente vê, inclusive, aí na tela. E para os seus opositores também. Muriel, eu acho que você tocou no ponto que é mais grave, né? É só olharmos para essa imagem e nós vamos ter a exata ideia do que ela significa, né? Donald Trump tirou o proveito máximo de toda essa exposição midiática. Ele tem um absoluto monopólio da mídia. Não adianta nós nos escondermos desse fato. E ele o usa da melhor forma possível. Nenhum de nós, qualquer ser humano que fosse preso não faria essa cara, não é? Essa cara aí, vamos falar português bem claro, é uma cara de confronto, é uma cara de enfrentamento. Qual é o acusado que enfrenta o juiz, né? Desse jeito, né? Só Donald Trump. É exatamente isto que comove, é exatamente isso que empurra, é exatamente isso que faz, de algum modo, explodir os seus adeptos. Os números são... O número é coisa chata, mas ajuda a gente a entender alguma coisa. No final de julho, as primárias, pesquisa do New York Times, Universidade de Siena, final de julho, entre os eleitores republicanos das primárias, né? Todo mundo sabe, nós vamos ter primárias, só os eleitores inscritos no partido votam. 38% no final de julho estavam apoiando Donald Trump. Acendeu, vamos dizer assim, os espíritos nos outros concorrentes. Batemos alguma chance. Os processos começaram na primeira semana de agosto, cresceram aquele processo, especialmente o de Washington, na primeira semana, relativo ao ataque ao Capitólio, e mais recente, perto do debate, na semana do debate, a chamada na Geórgia, que deu origem a essa foto. Ele saiu de 38% que tinha para 55%. Tirou completamente a chance. Ele tem mais votos do que os outros 8 candidatos juntos. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos como é que ele usa a mídia. Né? Bom, então a mídia teria que se esconder de Trump, não noticiar, não vai resolver, é um fato. É esta a situação vivida. Não é? Se nós quiséssemos olhar uma brincadeira que é bem brasileira, né, sobre o Trump, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É exatamente isso que o brasileiro médio sabe exatamente do que está falando. Né? Então, quando nós olhamos para Donald Trump, nós temos que olhar o formato com que ele usa a mídia. É indiscutível que ele tem muita competência técnica no uso dessa mídia, e isso é um fato. Nós, às vezes, esquecemos que, por mais de década, ele trabalhou como aprendiz. Lembra disso? Né? Ele fazia aquele programa, né, que era muito assistido, e ele aprendeu a dominar perfeitamente vários truques da mídia. Ele usou isso até mesmo na entrevista em que estava se sobrepondo ao debate.
Pois é, interessante como ele também opta, né, por não participar do debate das primárias republicanas, que aconteceu também semana passada. Optou por não participar porque aparentemente para ele não fazia nem mesmo diferença. Ele estava já na mídia, todo mundo já falava dele por causa desses processos. Até queria elencar com o senhor, professor, os processos. São 4 processos ao todo que Donald Trump está sendo investigado, 2 na esfera federal, e aí ele usa realmente esses 2 processos especificamente para acusar Joe Biden de estar investigando, perseguindo ele, mas 2 processos na esfera estadual. E tem um processo específico na esfera estadual que tem a ver com as eleições de 2020, que é o da Geórgia, que foi inclusive o que ele fez essa foto. Esse processo, muita gente tem apontado, professor, como o processo que pode dar mais dor de cabeça a Donald Trump, inclusive pode atrapalhar aí as suas ambições de tentar se eleger no ano que vem. Queria te ouvir sobre esses processos, mas principalmente qual que é a sua avaliação? Qual é o processo que, na sua avaliação, é o mais perigoso, digamos assim, para a imagem, para Donald Trump de modo geral, professor? Olha, de todos eles, o processo para a imagem mais perigoso, sem dúvida nenhuma, é o do Capitólio, né? O ataque às instituições, ataque àquelas, de alguma forma, que ele tem um discurso de 6 de janeiro, precedendo ao ataque, em que ele sufla o ataque, ele comanda o ataque. Isso é indiscutível, o discurso é público, né? Então, de alguma forma, quando olhamos para isso, e esse discurso ele é perigoso, Muriel, porque a única condição efetiva que Donald Trump não possa assumir a presidência da República é ele infringir o famoso artigo 14 da Constituição norte-americana. O que diz esse artigo? Que todo aquele que promover qualquer insurreição contra instituições do governo central americano não pode ocupar nenhum cargo nem na esfera municipal. Esse artigo tem mais de 100 anos, ele é produto da insurreição, ele é produto da Guerra Civil Americana, outro contexto, 1870, outro mundo, né? No fundo, mas o artigo está lá na Constituição. Como ele insuflou uma insurreição, é possível que isso seja alcançado. Porém, tudo isso terminará na Suprema Corte. Vai levar bastante tempo e terminará na Suprema Corte. Na Suprema Corte, os conservadores, republicanos, indicados, 3 deles por ele mesmo, Trump, têm maioria, 6-3. Então é muito difícil, é muito complexo que esse artigo funcione. Por que é que você mencionou o último processo, o processo da Geórgia? Porque esse processo não permite federalização, para usar uma expressão nossa. Ele será decidido no âmbito da Geórgia, porque é um crime estadual. Vamos explicar do que se trata, porque não se confundem as coisas. O que na prática aconteceu na Geórgia? O Trump telefonou para aquilo que nós chamaríamos aqui uma espécie de presidente das câmaras de eleição, das mesas de votação, em Fulton, um condado na Geórgia que centralizava isso. E o que é que o sujeito que recebeu essa ligação, estava recebendo uma ligação de Trump, ligou o gravador, ele gravou a ligação. Então não tem como dizer que não foi feita. E o que é que o Trump diz nessa eleição? Eu quero, eu exijo, né? Ele usou I demand, eu exijo, né, que você me arrume 11.780 votos para eu virar a eleição na Geórgia, porque ele pressentia, né? Queria perder no colégio eleitoral. Todo mundo sabe, a eleição norte-americana não é voto direto que decide, são colégios eleitorais. Ele precisava do voto da Geórgia. Esse é o ponto, né? Esse crime é um crime estadual, porque ele atacou as instituições eleitorais do estado da Geórgia. Ele para na Suprema Corte da Geórgia. Todo estado norte-americano tem uma Suprema Corte. O país é federativo, né? Então, e esse processo será decidido ali, sem federalização. Então, é possível que, no contexto da Geórgia, em que há um pleno domínio de republicanos mais moderados, ele perca esse processo, né? A questão central, Muriel, é que cada processo desse não o assusta. Ele usa esses processos para exatamente o que você disse, para se vitimizar frente ao eleitor, que ele é produto de uma grande conspiração. E, infelizmente, isto cola, não é?
De alguma forma, a arquitetura institucional da democracia não está preparada para enfrentar uma situação dessa, em que o acusado usa a acusação para se promover. E é exatamente isso que é feito. E o pior de tudo, dá certo, sobe nas pesquisas. Eu observo que Trump, em momento algum, está preocupado com o seu verdadeiro adversário, Joe Biden. Ele esqueceu Joe Biden. Não é hora de Joe Biden. Depois eu cuido dele. Ele está preocupado só de aquecer as suas bases, de falar com elas. Funciona, Muriel. No debate, é indiscutível. No debate, quem ousou, qualquer um dos 8 que ousava falar qualquer coisa contra Trump, era vaiado. Não podia falar. É exatamente, ele tem controle da mídia e controle das suas bases. Isso é indiscutível no caso de Trump. Professor, e para a gente aqui no Brasil é um pouco difícil de entender esse cenário lá nos Estados Unidos, mas se Donald Trump for condenado, ainda assim ele pode concorrer à presidência, né? Sim, esse é o ponto. A Constituição norte-americana é uma Constituição toda ela, para nós é mais difícil porque é direito anglo-saxônico, nós temos direito latino, né? É outra coisa, são dois mundos. O que a Constituição norte-americana protege é o direito tanto dele se apresentar como de ser votado. Em outras palavras, para explicar de uma forma mais simples, não muito completa, mas ela é simples, dá para entender bem. O que a Constituição norte-americana preserva é o direito de cada eleitor escolher seja quem for para ser candidato. É uma preservação do direito individual. Né? Isso é a base da Constituição norte-americana. A Constituição norte-americana tem 4 direitos básicos, um deles é o direito de ser feliz. O camarada quer fazer escolha desse tipo. Para nós é difícil de entender na nossa lógica de direito. Na lógica de direito americana, em que cada candidato pode ser... Cada um pode se apresentar para ser candidato dele mesmo e de ser votado. Por isso mesmo é que ele não tem nenhum medo relativo a uma possível condenação. Né? O que nós temos que entender, e eu acho que esse é o ponto central para a gente entender o jogo de Trump, todo o processo jurídico ele é de longo prazo, ele segue um percurso demorado, vai até a Suprema Corte. Todo processo jurídico ele tem um efeito de longo prazo, porém ele tem um efeito político de curtíssimo prazo, e no caso de Trump é quase instantâneo. A questão da foto prova isso. O volume de pessoas que passaram a dar dinheiro para Trump saltou depois dessa foto. Na quinta e na sexta-feira, no dia das fotos, ele arrecadou $7 milhões e pessoas que deram $10, $20, ou então compraram a caneca. A caneca com a foto custa $25, uma canequinha. Né? E as pessoas compraram para ajudar Trump. Não há dúvida nenhuma que o processo aí, nesse caso, tem efeito instantâneo. O efeito político é instantâneo. Né? Professor, eu queria começar a falar um pouco sobre os partidos americanos e queria um pouco discutir com você a questão primeiro do Partido Republicano. Eu acompanhei muito a eleição americana lá em 2020 e se dizia muito que o trumpismo tinha sequestrado, digamos assim, o Partido Republicano. Existiu uma expectativa depois do Capitólio que o Partido Republicano conseguisse se descolar de Donald Trump e conseguisse seguir um outro caminho. O que a gente vê praticamente aí 3 anos depois é que não está acontecendo isso, né, professor? Parece que cada vez mais o Partido Republicano segue dependente de Donald Trump. Queria te ouvir sobre isso. Olha, Muriel, esse é o problema. Você usou uma palavra que eu usaria também, sequestrado. Né? O Partido Republicano, as velhas lideranças do partido, o establishment republicano poderosíssimo, presente em universidades da Costa Leste, presente em Washington, forte, sumiu. Né? As grandes dinastias do Partido Republicano, a dinastia Bush, por exemplo, né? Desapareceu. Né? Se você imaginar isso, eles tinham um sucessor, eles estão preparando Jeff Bush, desapareceu. Né? Aquele comando do Partido Republicano desapareceu. O desapareceu não, ele ficou reduzido a 14%. A pesquisa do Siena College mostrou que o establishment republicano clássico, né,
que era mais qualificado, ou seja, tinha feito universidade, e mais rico, é o único que sobrou, o restante não. Então, ele praticamente desaparece nesse quadro. O que é que sobrou para o republicano? De certa forma, a imagem de Donald Trump, a imagem de alguém que é capaz de viabilizar as propostas do partido, que não são do partido. Esse é o ponto. Qual é o motivo da sobrevivência de Donald Trump, inclusive entre os republicanos? Ele atende a uma mudança no mundo americano que é um pouco difícil para a gente entender. Quem é o eleitor clássico de Donald Trump? É o homem com mais de 25 anos, entre 25 e 40 anos, entre duas aspas, desempregado. Desempregado por quem e por quê? Desempregado, de certa forma, primeiro de tudo, pela ausência de atendimento no mundo digital. Aquela produção de industrialização analógica, aquela produção de fazer produtos, os Estados Unidos há 20 anos passaram para a China fazer, entre outros. E eles ficaram com a revolução digital, que é muito mais poderosa, que é muito mais... É só pensar em quanto vale a Apple, a Google, isso basta para entender, trilhões de dólares. Só que o americano médio, branco, nessa idade, ficou desempregado. Ele ficou fora disso. Um segundo ponto que tem para entender esse processo é que esse americano médio não tem escolha para fazer. Ele não adianta ele tentar recuperar esse tempo perdido. É com esse americano médio que o Trump fala, que está assustado. E está assustado basicamente com as mudanças do mundo. Até mesmo a ascensão feminina, até mesmo a simples ascensão feminina os assusta. Então, de alguma forma, Trump fala com eles. Trump fala para que todos aqueles deserdados da revolução digital. Aí está a base. O Partido Republicano não consegue vencer isso. Se nós olharmos para o debate, ele era o grande fantasma. Ele chamava as pessoas que estavam no debate de os perdedores. Muriel, se nós olharmos com alguma calma aquele debate, sem presunções, nós vamos perceber que aquele debate era um debate para ser vice de Trump. Observe com calma para você. Né? Todos eles, quem se saiu melhor foi o Ravazzi, porque exatamente ele se apresentou como mais pró-Trump, como uma feição millennial de ser Trump. Saiu vitorioso do debate. Vitorioso do debate para quê? O outro tem 55% ou mais. Vitorioso para ser um possível candidato a vice. É impressionante esse domínio e ele se consolidou. Você disse exatamente sobre 2020 na campanha. O fato de Trump ter sido derrotado como foi, talvez a gente tenha que entender essa derrota muito mais por um fenômeno cultural. Lembre-se que 2020 tinha pandemia. Lembre-se que 2020 tinha uma situação assustadora nas grandes cidades americanas. Ele perdeu por 5 milhões de votos. Foram esses votos das grandes cidades. Esse fenômeno conjuntural não tem agora. Biden tem um serviço e tanto para ganhar essa eleição, não há dúvida nenhuma. Para a gente encerrar, professor, queria justamente puxar para a gente falar sobre Joe Biden, porque também, mesma coisa, nas eleições de 2020 existiu uma percepção de que aquela seria a última eleição de Joe Biden, por causa da idade, ele tem 80 anos já, e esperava-se naquela época, em 2020, que a sucessora natural seria Kamala Harris, a vice-presidente. O que a gente vê hoje é o cenário totalmente oposto. Parece que só tem Joe Biden no Partido Democrata. O que aconteceu, professor? Primeiro de tudo é que, de alguma forma, Joe Biden não conseguiu ocupar o espaço midiático feito. Observe que no debate, olha que coisa, todas as grandes questões norte-americanas, o bolso, Bidenomics, né? Discutir o que vai ser feito na economia americana, que é o bolso, não teve presente no debate. A violência nos Estados Unidos não passa semana sem um ataque em que morrem 4, 5 pessoas em cada um desses ataques e tudo ficou banalizado. Isso não foi discutido. O que foi discutido foram questões de menos importância. Se você olhar, é a questão do muro no México. Se você olhar, é a questão de gênero. Né? Se você olhar, quando você olha para isso, a imigração ocupou um espaço. É claro que havia um fantasma naquele debate sobre os democratas que, de certa forma,
encapsulou, a palavra exata é essa, encapsulou, cobriu o governo Biden ao longo desses 3 anos, que é exatamente essa figura midiática, ficou como um fantasma, atacando o governo como se ele não visse, né? Esse fantasma precisará ser enfrentado com uma estrutura nova eleitoral. Você fez muito bem de lembrar de Kamala Harris. Kamala Harris tinha tudo, era uma promotora pública, tinha tudo para ser uma estrela em ascensão, uma mulher negra, representando tudo que era de novo nos Estados Unidos. Desculpe, é exatamente isso, tudo de novo, que o eleitor médio norte-americano não quer. É isto que, de alguma forma, Donald Trump representa. Eles estão com medo do moderno? Estão. E, infelizmente, Muriel, não é a primeira vez na história que o moderno assusta e produz coisas muito ruins, né? Não é a primeira vez. Donald Trump tem muita, vamos dizer desta forma, sorte nesse processo, que isso se mantém. E Biden tem algo para enfrentar que é muito difícil, a sua própria idade, com um adendo que é mais complexo. Ele não tem, no Partido Democrata não há ninguém que possa ter a representatividade de Biden e mais jovem para ocupar esse espaço. Todos os candidatos são, vamos dizer desta forma, têm uma dimensão política menor que a de Biden. É indiscutível que a única possibilidade de unificar o partido é em torno de Biden, com todos os senões que nós estamos apontando. Muito bem, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, mais uma vez, e obrigada por conversar com a gente. Um bom domingo, um bom começo de semana para o senhor também. Um bom domingo a você, obrigado pelo convite, bom dia. Obrigada, professor. Tchau, tchau.